amigo. Vou mudar a pergunta pra você, agora Dona. que eu quero ver se muda. Vou mudar a pergunta pra você, porque ficou o seguinte, o jogo de ida entre São Paulo e Corinthians será na Neoquímica Arena e a volta no Morumbi. Então vou mudar a pergunta, o São Paulo fica mais favorito decidindo em casa? Favorito, tem que respeitar porque é clássico. Mas tem um favoritismo... Clássico. Sim, é clássico. O que eu ia falar naquela ocasião, que não se confirmou, se a gente for analisar a trajetória do Corinthians até agora na Copa do Brasil, decidiu em casa contra o Remo, Atlético Mineiro e América Mineiro. Conseguiu reverter. Tudo nos pênaltis. A situação, né? O Corinthians é muito forte jogando dentro de casa. A atmosfera ajuda, o time joga muito melhor dentro de casa, não só em competição eliminatória, a gente vê isso até dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que seria um fator. Só que a gente também precisa lembrar que o Palmeiras era forte também dentro de casa, né? O São Paulo foi lá dentro e foi melhor na bola. Conseguiu a classificação. Ganhou o jogo. Ganhou o jogo, merecendo a classificação. A questão é que hoje, coletivamente, eu acho que o São Paulo é um time mais confiável, mais organizado do que o Corinthians. Acho até que o Corinthians, William, tem jogadores individualmente com uma capacidade maior de desequilibrar um jogo. Se a gente for analisar o elenco. Alguns jogadores, o Roger Guedes, o Renato Augusto, o Matias Rojas, mas coletivamente, o trabalho do Dorival é um trabalho bem superior ao que a gente tem visto do Luxemburgo no Corinthians, na minha opinião. É bom lembrar agora nas quartas de final, você está falando aí, vamos lá. São Paulo ganhou primeiro em casa, pelo placar mínimo, mas foi e ganhou na casa do Palmeiras. Mereceu. O Flamengo fez o placar mínimo em casa e foi ganhar na casa do Atlético Paranaense. E o Grêmio não conseguiu vencer seu jogo em casa na volta, empatou com o Bahia, foi para os pênaltis. Então, assim, o mando de campo no segundo jogo fez mais diferença para o Corinthians, que ainda suou, teve que passar nos pênaltis. Sim. Mas o mando fez mais diferença ali para o Corinthians. Para os outros, ninguém ganhou. Só que a gente está falando de um São Paulo e Corinthians, onde a gente sabe, pesa demais o mando, por conta até do que as torcidas fazem. O São Paulo decidiu número... ontem, 58 mil torcedores, recorde do São Paulo ontem. O São Paulo sempre tem muita dificuldade de jogar dentro da Neoquímica Arena. Exatamente. E o Corinthians no Morumbi, embora tenha vencido o São Paulo no Campeonato Paulista esse ano no Morumbi. E aí, Bubu, você falou que estava discordando de todo mundo aqui. Agora vamos ver o que ele vai falar. E agora, com decisão no Morumbi para o time o qual você é brilhante historiador, o São Paulo. Obrigado, muito obrigado pelas palavras elogiosas, William. Boa tarde para você, boa tarde para o Zé Elias, boa tarde para o Pedro Ivo Almeida. Zé Elias está desesperado vendo isso. Ah, é? Então, boa tarde, fã de esporte. Primeira coisa que eu discordo do que foi falado até agora nesta mesa, neste debate, que o São Paulo é favorito. O São Paulo não é favorito. Não é? Nem um pouquinho? São Paulo não é favorito. Por que não? Por quê? Eu posso citar aqui 10 razões para falar porque não. Fique à vontade. Temos não tempo, é favorito. Vamos lá. Temos tempo. 20, Fique à vontade. 20, Não, 10. Tem muita coisa hoje no programa. Vamos lá, atenção. 10 motivos... porque o São Paulo não é favorito contra o 10 Corinthians. motivos para o torcedor corintiano acreditar que o São Paulo não é favorito. Por favor. Primeiro, a história. O São Paulo, especialmente em mata-mata, leva muito a pior. O que o São Paulo bate no Palmeiras, eu falei aqui, quando teve o sorteio, no dia do sorteio, que era o São Paulo e Palmeiras, eu falei, todo mundo, o Palmeiras é muito favorito, o Palmeiras porque é melhor, o Palmeiras porque... Eu falei assim, olha, mas mata-mata, São Paulo e Palmeiras, o São Paulo é cruel com o Palmeiras. E agora é a mesma coisa entre São Paulo e Corinthians. Pega na história, confrontos de mata-mata, jogos decisivos, sobretudo, o Corinthians leva uma boa vantagem sobre o São Paulo. Então, a história. Então, é a história. Faltam 9. 2, fator Itaquera. São Paulo nunca venceu lá. Mas pode empatar lá. Já são 17 jogos. Você vê, o Independente Del Valle joga lá e bate no Corinthians toda hora. Tem Atlético Goianiense, entendeu? Alguns times conseguem chegar em Itaquera e se impor. O São Paulo não consegue. Quando o São Paulo joga bem, ou o juiz ajuda o Corinthians... Opa! Vai mandar essa? O último jogo, isso aqui... Vai mandar essa na lata fazendo aqui? ilações. O juiz ajuda o Corinthians? Não, é verdade. Fazendo ilações. É uma coisa... Você quer a prova? Olha o gol. Olha o gol nesse fim de semana do Corinthians, do Renato Augusto contra o América. Não deram falta. O gol do Caleri que anularam ali no Fagner é igualzinho o lance. Compara aí, dá pra produção fazer? Mas você acha que foi falta do Renato Augusto no lance? Não, então, mas o do Caleri também não foi. Tudo Anularam o gol, entendeu? Então, o último jogo que foi lá, era pro São Paulo ter vencido, não venceu, porque o juiz ajudou o Corinthians. Ajudou, isso não é velho, assim, muito complicado. Ajudou é forte. Eu não tô dizendo que ele ajudou por querer, mas assim, as decisões que ele tomou, as decisões capitais daquele jogo, todas foram favoráveis ao Corinthians. Então, assim, quero dizer assim, mesmo que o São Paulo tá bem, joga bem em Itaquera, outras...
Nas últimas 4 partidas São Paulo e Corinthians Itaquera deu empate. Mas são 2 jogos. Não, tá bom, Vai decidir no Morumbi. mas se você vai jogar num lugar em que você não... Ele tá na segunda Porque esse argumento é o seguinte, Ele tá no o São Paulo segundo pode ir lá em Olha lá, o cara Itaquera. tá sendo incoerente. Ele acabou de São falar. Paulo- Itaquera Não, é mas- difícil pro outro. Não, difícil, sei o mas quê. são 2 O São jogos. Paulo tem- Exatamente. É isso, empataram. Então, Mas mas pode olha, ganhar olha, no outro. você São Paulo joga pode ir num em lugar em que Itaquera. você Pode não ganhar. vence, a tua chance de classificação diminui. Bubu, mas o São Paulo Entendeu? pode ir no primeiro jogo em Itaquera, Claro. perder por 1 a 0, ganhar no 2 a 1, Morumbi. pode. E ganhar de 2 a 0 no Morumbi. Mas a chance acabou. diminui. A chance diminui. Se você vai jogar num campo que você não vence, a tua chance de classificação é menor. Isso é matemático. Ele tá no Não, segundo entendeu? motivo ainda, William. Entendeu? É. E você Então, tá você deixa ele terminar. acha que o problema é o estádio é um problema? O estádio é um problema. Olha os números aí. São Paulo jogou lá 17 vezes. Acho que são 7 empates e 10 vitórias do Corinthians. Então, é difícil jogar contra o Corinthians Itaquera pra qualquer um? É. Só que pro São Paulo é um peso ainda maior, entendeu? Terceiro Mas era motivo. difícil vamos ganhar no Allianz também, ganhou. Mas o Allianz foi a 4ª vitória em tempo normal, não sei o quê, sem pênaltis. O São Paulo já ganhou 4 vezes lá. O São Paulo ganhou Supercopa Júnior, Brasileiro Feminino, o São Paulo eliminou o Palmeiras. Mas aí eu tô- Peraí. Não, mas no aí na Allianz, história- os São Paulinos já Não, mas- festejaram muito no Allianz. O time do Palmeiras, que era o favorito no feminino, o São Paulo eliminou no Allianz. Tudo bem, mas- Mas aí você A tá... base do mas São aí é Paulo amplo. já fez Tá lá. ampliando. Lá O no São Paulo Juvenil. já perdeu o jogo lá no Allianz e classificou na Copa do Brasil, já empatou lá e ganhou nos pênaltis e eliminou o Palmeiras. Quer dizer, o histórico do São Paulo no antigo Parque Antártica e no atual Allianz tem uma série de festas são paulinas. Agora, lembra do Corinthians? Terceiro motivo, vai. Terceiro motivo, eu acho, diferentemente de outras pessoas, que o Corinthians tem um elenco melhor. Então tem vamos mais ficar jogadores melhor, que mas- Não, vibrantes. eu concordo, isso eu concordo. Isso é um Entendeu? ponto que eu Então, o concordo. São Paulo não tem um Renato Augusto. O Corinthians acabou de contratar o Rojas, que é um bom jogador, pega bem na bola e tal. É o Roger Guedes. O Corinthians tem contratado jogadores de um quilate melhor que o São Paulo não tem, entendeu? Então, a questão da qualidade individual. É o que a gente fala Flamengo e Grêmio. O Flamengo tem mais qualidade individual. Quarto motivo pra gente ir pra Flamengo e Grêmio. Rapidinho, vai lá. Quarto, se for para os pênaltis, o Corinthians passa. Eu sabia que você ia falar isso, tinha certeza. Porque o que o Cássio já fez nessa Copa Mas do isso- Brasil. Mas o Rafael não tá pegando bem. peraí, O Rafael não tá pegando bem. O senhor é Mas contra o Cássio Rafael, não tem então, a ver com o agora. terceiro motivo, que é elenco? Você tá Não, deslembrando você Tá que eu querendo vou chegar a lembrar. 10? Eu tô E o falando- Rafael não é bom goleiro? Deixa eu falar, Normalmente é assim. melhor, então, parabéns ao Corinthians, tá classificado. Então, Já joga não tem equilibrado. jogo. Não tem jogo. Não, Convencido, é exatamente. melhor parar, O entrega Corinthians logo. tá indo nos pênaltis com todo mundo. Com o Rafael Remo, não com tá o Atlético bem? Mineiro, com o América. Então você imagina, num clássico, jogo equilibrado, tem, só a chance de pênalti é grande. Mas E o se- Ituano passou pelo Corinthians no Paulista, né? Então, mas assim, há uma confiança muito grande do corintiano quando vai para os pênaltis, porque tem o Cássio e o outro lado pesa. O Corinthians perdeu a final da Copa do Brasil Então, ano por passado exemplo, nos pênaltis. nos pênaltis. o Caleri fez gol de já pênalti esse fim de tivemos semana. duas Eu aqui. não acho o Caleri um exímio batedor de pênalti. O Luciano também não é, já perderam Mas já o perdeu Rafael vários não é um pênaltis. bom goleiro, o Rafael, pra É um pegar bom pênalti? goleiro, mas assim, eu acho que o Corinthians já está mais habituado e especialmente muito confiante com o Cássio para os pênaltis. Quinto motivo. Quinto motivo, o tempo. O tempo, Olha, Magno. não, aí já. Porque isso aí é culpa Porque tua, William. eu Você acho deixa. que o tempo está jogando a favor do Corinthians. O Luxemburgo está conseguindo... Tempo que é a temperatura, Não, o sol, não, o tempo é o chuva, tempo. nuvem. O tempo. o primeiro jogo é dia 26, que é na outra semana. E o outro dia E o outro é 16. lá no meio de agosto, né? Isso. Então, eu acho que com mais tempo de trabalho... O Dorival já chegou, não sei se ele chegou no auge acho com o que São Paulo, mas o Dorival, o trabalho dele já teve impacto, ele já conseguiu fazer a cara dele no São Paulo. O Luxemburgo, com mais tempo, eu acho que vai deixar esse time, vai aproveitar melhor alguns jogadores ali e tal.